Olá, sejam bem-vindos ao projeto programefácil.com.br. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa aula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de CSS3. Bom, nessa aula nós vamos estar falando sobre Box Model. Vamos entender o que é Box Model e como ele se comporta, quais são os atributos, os parâmetros que a gente pode estar manipulando usando o CSS. Bom, basicamente, Box Model é qualquer elemento que você insere no seu documento HTML. Ele vai ter um box model, ele vai ter uma caixa que envolve aquele elemento e você vai poder estar manipulando essas propriedades para poder posicionar e organizar o layout da sua página utilizando o box model dos elementos do seu documento, certo? Basicamente nós temos aqui a explicação, né, o modelo de um box model, que é lá em volta da caixa, né, digamos assim, eu tenho um elemento, em volta dele tem uma caixa imaginária que é primeiro o espaço que ocupa o elemento, depois a distância do elemento até a borda é chamado padding ou preenchimento da caixa. Com o que eu estou enchendo essa caixa? O que vai, digamos que você coloca uma bola dentro de um aquário. Então a bola é o elemento, o aquário é o box model. Se você enche essa caixa de água, a água é o padding, ou seja, a distância da bola até a margem, na verdade a distância do elemento até a borda, tá ok? Não até a margem, até a borda. Então essa parte azul aqui é como se fosse a água do aquário. E esse quadradinho aqui cinza escrito element seria a bola, tá ok? A borda seria o vidro do aquário, tá certo? Essa bordinha aqui seria o vidro do aquário. E essa parte cinza, que é a margem, é a distância do aquário até algum outro objeto, sei lá, um porta-retrato, a parede. Então essa distância aqui, ó, é a distância que tem o aquário até o objeto mais próximo, tá ok? Então a gente vai implementar, como nas últimas aulas eu estava deixando o código pronto, mas nessa aula a gente vai implementar o código do zero, porque eu acho que é mais didático eu fazer junto nesse caso, tá ok? Então tento sempre deixar a aula não tão longa para não ficar cansativo, mas sem perder didática. Nesse caso eu acho que a gente vai perder didática se eu só explicar o código. Então eu vou abrir um novo documento, vou colocar aqui aula 09 e a gente vai começar a fazer isso junto, tá certo? Bom, eu vou ter aqui duas divs. A primeira com classe div1, poderia ser qualquer classe, qualquer nome de classe, e div2, ok? Dentro dela, né, dentro do nosso aquário aqui, vamos colocar a bola. Então vou colocar aqui um H1, aquário 1, e no outro aquário 2. Ok. Quando eu mandar visualizar isso aqui no navegador, a gente já vai começar a poder observar a Box Model funcionando. Ó, se a gente abrir aqui o inspetor de elementos, eu tenho aqui, ó, dentro do body, dois elementos, div1 e div2. Vocês podem observar que quando eu passo o mouse, o navegador circula ele até o final, daqui até o finalzinho. Por quê? Como a gente não setou o tamanho desse aquário, ele pega automaticamente a largura completa do aquário. Completa do documento, na verdade. Tá? Vai dar a largura total da minha página. Nesse caso aqui é 1350. Vocês podem ver lá, tá vendo? 1350 por 37. Já a altura é de acordo com o conteúdo. Então ele pega automaticamente a altura. Se eu aumentar aqui a altura, ó, e passar o mouse agora, a altura dobrou. Porque agora eu tenho dois elementos. Então ele expande a altura na medida que o conteúdo vai crescendo. Então, aí a gente já começa a ver os princípios da Box Model. Então, vocês estão vendo aí, existe um retângulo, né, uma caixa que envolve os dois aquários. Se vocês vierem aqui na Tab Style do seu navegador, ele tem a representação da Box Model aqui. Ó. Então ele está falando que ele tem 37 pixels de altura por 1350 de comprimento, de largura. Ok?
tem um padding que até então tá vazio, tá vendo? Tem um risquinho aqui, ó, é porque não tem nada. Não tem nada setado nesse padding. Depois tem a borda, que também tá vazio, e depois tem a margem. Agora a gente vai começar a implementar um por um. Então, primeira coisa, vamos modificar manualmente esse primeiro item aqui, ó, que é a altura e a largura do nosso aquário. Então, eu vou criar um CSS aqui, ponto class, ponto para classes, né? Então, div1, ponto div1. Eu vou setar aqui o width 300 pixels e height 100 pixels. Olha lá. Quando eu passo o mouse agora, o width e o height agora estão setados ali, ó, 300 por 100. Então, o conteúdo, o tamanho da bola, digamos assim, o espaço que a bola vai ter para usar agora está setado. Em vez de antes, quando eu dei o exemplo do aquário, o espaço que a bola ocupa é só o que ela precisa, o restante a água cobre. E nesse caso aqui agora, a gente está falando assim, ó, a água não encoste nele no raio de 300 por 100. Então, eu estou ordenando, né? Eu estou dizendo aqui, estou implicando que eu quero 300 por 100 de espaço para a bola dentro do aquário. E a água se vira para não tocar nela nesse espaço. Tá ok? Então, é o espaço que tem lá dentro para o elemento ocupar. O meu H1 pode ocupar até 300 por 100 se ele precisar. Daqui não vai estar porque eu não mexi no tamanho do H1. Mas se eu mexesse, ele teria até 300 por 100 para ocupar sem distorcer o tamanho do box model. Tá ok? Então, primeira coisa. Agora, o padding. Antes de setar o padding, eu vou setar a borda para a gente poder ver o padding acontecendo. Vou setar aqui, ó, border. Essa propriedade é para a gente falar como vai ser a borda que a gente quer utilizar. Aqui na documentação tem vários tipos de borda. Ó. Tem a borda solid, que é esse risquinho solid. Tem o dotted, que é os pontinhos pequenininhos. Tem o dashed, que são tracinhos. Tem o double, tem o groove. Né? Vamos testar aqui, por exemplo, o groove. Groove. Eu posso colocar aqui o tamanho dela também, ó, 1 pixel de largura. Posso setar pixel, posso setar cor, tá vendo, ó, tá lá, 1 pixel de largura. Se eu colocar lá 10 pixels de largura, a gente vai começar a ver o groove mais bonitinho, tá vendo? O efeitozinho lá do groove. Tem o ridge também. Tá? Então, tá ali. Eu posso setar aqui o border color. Posso setar um green nele. Tá certo? Olha lá. Então agora ficou bonitinho. Eu posso colocar um cian. Esqueci o nome daquelas cores primárias. Vamos colocar um blue, que é facinho de lembrar. Então tá aí, ó. O vidro do nosso aquário está configurado. Agora a gente vai setar o padding. O que é o padding? É a distância do meu conteúdo até o padding, né? Até a borda, quer dizer. Então vou colocar aqui, ó, padding 10 pixels. Quando eu seto isso aqui, ó, ele vai pegar 10 pixels para o topo, para a direita, para o bottom, para baixo, né? E para a esquerda. Se eu fizer 10 e 10, 10 e 5, por exemplo, ele vai pegar 10, que vai ser para o topo e para o bottom, e 5, que vai ser para a esquerda e para a direita. E se eu setar assim, ó, vai pegar 10 para o topo, 5 para a direita, 5 para baixo e 5 para a esquerda. Tá ok? Então tem todas essas três formas aí, pelo menos, de como você setar as medidas em CSS. Bom, então agora se a gente analisar aqui a Box Model, vocês vão ver que o padding está lá, ó. Tá vendo? Eu tenho tanto 10 de margem, 10 de padding, 300 por 100 de tamanho total. O que isso implica? Quando eu passar o mouse aqui, ele vai dar 340, olha lá. Quando eu não posso tirar o mouse, mas vocês olhem aqui que vai aparecer, ó, 340 por 140. Então se a gente pegar aqui, ó, ele tem 100 de altura. Só que eu tenho 110, 120 com o padding, 130, 140 com a borda. Então, somando tudo aqui de altura, dá 140. Mesma coisa pro width, que é a largura. Eu tenho 300 aqui, mas eu tenho 10 de padding de um lado, da esquerda, e 10 da direita, 320. Mais 20 e 20
né, mais 10 e 10 da borda, 340. Então assim que vai definindo, a gente vai definindo o tamanho da nossa box model, tá certo? Uma vez que eu sei que o meu documento tem 1350 de comprimento, claro, eu poderia setar isso aqui, né, mudar esse 350, mas o padrão ele vem com 1350, aí, no caso aqui da minha máquina. Então eu sei que eu tenho 1350, eu sei até onde que eu posso crescer a minha box model para isso não estourar o meu template. Então é importante você entender esses conceitos e saber fazer a leitura da box model para você conseguir posicionar tranquilamente os seus objetos, tá certo? Eu vou copiar isso aqui, ó, e vou replicar para div 2. Vou mudar aqui o dele para green. E agora nós temos dois box model um do lado do outro. Se vocês repararem aqui, a gente não tem margem setada. Nossa margem está o tracinho ali. O que eu quero agora? Margem de 1 pixel. Um pixel. Olha lá. Agora que eu tenho margem setada de 1 pixel, a minha box model cresceu mais 1 pixel de um lado, 1 pixel do outro. Lembrando que a mesma regra de setar funciona para todos. Se eu colocar mais um, por colocar, por exemplo, 2 aqui, vai ser um para o topo, um para o bottom, 2 para a esquerda, 2 para a direita. Aplica-se também para a minha borda, tá ok? Ó, tá vendo? 2 e 2 e 1 e 1. E eu ainda poderia setar um de cada, né, que funcionaria da mesma forma. Ou eu ainda poderia fazer assim, ó, margem top, né, margem left. Poderia fazer dessa forma também, tanto para margem quanto para padding, quanto para borda, tudo funciona dessa forma também. Se eu quiser colocar, por exemplo, aqui que a minha borda, essa borda bonitinha que eu estou colocando, ela vai ser só para o topo, eu posso colocar, tá vendo? Se ela quiser que ela fique só para o left, ela vai colocar, ela vai funcionar. Se eu quiser ter margens diferentes para cada uma, top. E aqui eu vou ter uma, opa, isso. Se eu quiser ter margens diferentes, eu posso ter border left, border right. Deixa eu remover isso aqui que sobrou. Olha lá, tá certo? Eu posso também ter um border color, né? Como eu tenho aqui, eu posso ter cores diferentes para cada lado. Eu posso ter estilos diferentes para cada lado, tá? Deixa eu colocar aqui, por exemplo, colocar que esse aqui é dotted. Olha lá, então tem bordas diferentes de lados diferentes. E eu posso fazer isso aqui também. Yellow. Olha lá. Então pegou yellow de cá, aqui pegou a cor padrão. Eu posso vir aqui e setar green. Tá vendo? Então é bem flexível mesmo. Você consegue fazer o que você precisar. Tá ok, gente? Bom, então a gente estava aqui analisando os tamanhos da nossa box model, né? Que eu acho que é o tema mais confuso, que mais eu trabalho, que eu quero pegar bastante no pé de vocês, para vocês fazerem bastante exercício de saber mensurar o tamanho da box model. Tá vendo? Hoje eu fiz questão de fazer a conta junto com vocês aqui para vocês verem que, ó, por exemplo, margem não soma no tamanho da box model, tá vendo? Tá lá com 120 de altura, mesmo colocando um de margem no topo, um de margem no bottom, porque isso aqui é a distância dela do aquário até o objeto mais próximo. Então isso não faz o aquário crescer, tá? Você entendeu? Então isso não cresce o tamanho do aquário. Agora, onde é borda, padding e o tamanho do conteúdo, tudo isso expande o tamanho do aquário, faz o aquário crescer ou aumentar, tá ok? Então isso é bastante importante. Agora vamos ver como é que a gente faz para posicionar esses elementos na página. Eu tenho um comando aqui chamado float, que é flutuação. Eu vou falar que a minha div 1 ela vai flutuar para a esquerda. O que vai fazer? Ó?
Quando ela flutua para a esquerda, é como se eu pegasse o meu aquário, levantasse ele com a mão e chegasse ele para a esquerda. O que obriga que o aquário 2 vá para o local para onde ele estava. Então fica um sobre. É como se fosse como se tivesse um sobre o outro. O que eu preciso fazer aqui agora? Por exemplo, né? Eu poderia fazer várias coisas, mas eu posso colocar isso aqui agora para flutuar do lado direito. Então agora eu tenho os dois elementos flutuando, tá certo? Ó, flutuando um do lado do outro. Quando o espaço termina, o outro elemento desce. Tá ok? Então isso aqui é um dos princípios de responsividade. A gente vai ter uma aula só para falar de responsividade, tá? Antes da gente pegar e colocar CSS no nosso projeto, a gente vai ter uma aula só sobre responsividade. Ou eu posso também fazer isso junto com a aula de CSS do projeto. Ainda vou ver como vai ser isso, ainda não sei. Mas esse esquema de flutuação dos elementos é bastante útil, porque eu posso unir essa flutuação a, por exemplo, o tamanho do meu objeto utilizando porcentagem. Posso colocar aqui 50%, 40%, por exemplo. Aí automaticamente os elementos vão ocupar 40% e 50% respectivamente do tamanho total que eu tenho no meu documento. Então, na medida que eu vou arrastando, vai reparando aqui que o tamanho do documento vai modificando. Ó. Então, ele vai se adequando automaticamente, o cálculo vai sendo refeito e o objeto vai se posicionando automaticamente na página. Tá certo? Bom, então é isso aí. Ó. O que a gente precisa de ficar bastante afiado é nas propriedades de borda, de margem, de padding, de flutuação, de altura e largura. Né? Saber que a gente pode colocar a medida com porcentagem, pode colocar com pixels, pode colocar com EM, como a gente viu em aulas passadas, tá certo? Treinar bastante esses conceitos para memorizar esses conceitos, fazer bastante teste para saber chegar no tamanho que a box model vai ter para cada elemento, saber fazer a leitura da box model, tá ok? Porque o tempo todo qualquer coisa que você pega no seu site, ele vai ser um box model. Pode ser o article, ele vai ter um box model. Pode ser um H1, ele vai ter um box model. Pode ser um P, ele vai ter um box model. Tá ok? Claro, as divs são os exemplos mais clássicos de box model. Porque elas são justamente apenas uma caixa vazia que você utiliza para poder fazer posicionamento de elementos dentro da página. Então a div vai ser mais comum da gente estar fazendo leitura, mas tudo que você precisar de manipular no seu documento, ele vai ter por trás uma box model para ajudar a fazer o posicionamento dele na página, tá ok? Esses códigos estarão disponíveis junto com a aula, tanto esse que eu fiz na preparação da aula, quanto esse que eu fiz agora com vocês, para vocês poderem treinar bastante e chegarem afiados na nossa aula de responsividade, tá ok? Bom, então é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem postar no nosso fórum ou nos mandar por e-mail, tá ok? Um grande abraço e até mais.